Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos.
Convido você a adorar ao Senhor nessa tarde, para a glória do Senhor. Mais um culto de adoração, né? Hoje eu estava pensando o que faz nós, né, assumirmos um papel de levar a mensagem. É Jesus, é o Espírito Santo. Só pode ser isso, porque eu creio no poder de Deus. Creio no poder do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor, através da sua palavra, ela traz sobre a nossa vida mudança, uma revelação. Deus é maravilhoso. E eu fiquei imaginando, eu falei, Senhor, por que eu fico pensando nisso? Porque nós vemos tantas igrejas, né? Tantas pessoas e às vezes a gente fica imaginando qual o objetivo de estarmos parando nesta quarta, uma tarde, muitas vidas também parando para ouvir a palavra de Deus. Eu estava falando, Senhor, nós somos humanos, homens. Mas se o Senhor não se fizer, né, não estiver presente, não haverá o alcance que o Senhor quer. Né? E não importa a quantidade. Gostaria, pudesse estarmos com 1.000, 2.000, mas eu acredito que o Espírito Santo ele direciona a hora que ele quer, da forma que ele quer, para quem ele quer. E ele traz a mensagem, ele traz uma mensagem revelacional para nossas mentes, algo que... E é tão interessante que o dia que eu não tenho algo para pregar, né? O dia que eu não tenho que pregar, quando a gente convida outra pessoa, quando outro pastor vai estar aqui pregando, mas hoje eu sei que seria eu, e o Espírito Santo falou comigo. Pediu para que falasse. Desde ontem eu trouxe um breve, vamos dizer assim, um breve relato, né? E hoje nós vamos continuar a falar sobre este mesmo assunto, que é a nossa língua, o poder da nossa língua. Aí você pode até falar, mas eu já sei. Às vezes a gente já sabe mesmo. Mas tem que trazer a memória, a gente tem que lembrar. Eu preciso lembrar, porque muitas vezes nós esquecemos. Nós deixamos circunstâncias, momentos, pessoas. E as palavras, ela têm poder. Mas hoje nós vamos trazer algo gostoso. E que possamos entender e nos classificar. Em que lado? O que tem jorrado de nós? O que tem saído de nós? Né? O que tem saído de nós? É edificante, é tanta coisa. Porque a gente pode falar o que a gente quer, mas vamos ter a consequência sobre aquilo que falamos. E também tem a forma, a maneira a qual falamos. Muitas vezes falamos de uma forma que machucamos. Mas às vezes temos que falar a mesma coisa, mas podemos usar de outras formas. E o processo, ou o fruto dessa palavra, vai ser muito mais edificante e vai trazer resultado. Enfim, vamos orar e daqui a pouco entramos com a palavra. Fecha os teus olhos. Fale com Deus. Coloque agora diante do altar do Senhor, através das suas palavras ou dos seus pensamentos, aquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento falando com algumas vidas, falando com irmãos, com irmãs. À noite estaremos passando novamente e outras vidas estarão ouvindo, ou até as mesmas pessoas que já participaram poderão estar ouvindo novamente.
mas que cada momento que nós paramos para ouvir a tua palavra possa trazer para dentro de nós uma edificação, que possa realmente a tua palavra trazer aquilo que ela fala. Ela edifica, ela exorta, ela ensina, ela muda. E é esse o que precisamos. Hoje eu recebi, Pai, de um pastor, sobre a tua volta, sobre sinais que estão acontecendo antes da tua volta, e esses sinais estão acontecendo agora. As coisas não sei se vão melhorar, mas a palavra de Deus diz que é necessário piorar para que quando houver o acordo de paz e o mundo falará, estamos em paz, o Senhor está voltando. Por isso, Pai, eu estou falando por mim, eu quero estar preparado. E ao subir neste altar eu preciso falar das tuas maravilhas, para que cada um que esteja ouvindo também possa ficar preparado. Naquele grande dia, será um grande momento, será um momento único. Ali haverá uma divisão, ali haverá a realização de muitas promessas que hoje estão na tua palavra. Mas no momento do arrebatamento, começará uma nova era, um novo momento. E acredito que já estaremos nos finalmente. Até que um dia nós possamos estar aonde o Senhor seja realmente o nosso Senhor e o nosso Rei. Estivermos debaixo do teu reinado e podermos conhecer aquilo que a tua palavra fala. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, nem subiu no coração, é o que está preparado para nós. Hoje, Pai, essa matéria, essa carne, meu corpo, não permite que eu viva muitas coisas espirituais, mesmo que eu busque espiritualmente o Senhor. Mas há um grande impedimento por causa desta carne, por causa da minha mente, muitas vezes. Mas estamos buscando, estamos subindo degrau por degrau, para alcançar, sim, um entendimento melhor e sentirmos muito mais a tua presença, e sentirmos muito mais o Senhor presente, o Senhor falando, os teus dons sendo realizados, ministrados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Louvamos a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomando uma aguinha. Eu quero orar pelos irmãos que já dizimaram, que ofertaram, e os que estarão ainda este mês prontos a dizimar e ofertar. Pai, não temos muito ou que falar sobre pregação, sobre a pregação que eu digo de oferta, de dízimos. Tu sabes que nós já sabemos que isto é um relacionamento contigo. É muito mais do que 10%. É muito mais do que entregar ao Senhor dinheiro. Mas é além disso. É um entendimento a qual nós colocamos diante do teu altar e falamos: Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não conseguimos viver. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, derramar as bênçãos tais. Mas isso eu só posso pedir para aqueles que estão diante do Senhor dentro da tua palavra. Aqueles que são fiéis para contigo nos dízimos, nas ofertas alçadas, nas primícias, enfim, naquilo que há um entendimento. Que o Senhor possa, sim, abrir portas, que o Senhor possa dar sabedoria, dar a direção.
Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos. Vem, Pai. Vem formar uma igreja forte. Formar uma igreja próspera. Se o Senhor tiver que dar riqueza, dê para as pessoas certas, para que elas não saiam da tua casa. Porque pessoas que muitas vezes têm tanto dinheiro, elas fogem. Porque elas têm oportunidades que muitas vezes o mundo oferece e que elas conseguem pagar. E isso é atraente aos olhos humanos, mas não aos teus olhos. Por isso, Pai, se o Senhor tiver que dar riqueza, dê para as pessoas que vão investir para o teu reino. Pessoas que estão dispostas a levar a tua mensagem e entender, né, que não vai levar nada nesse mundo. E prosperidade, a tua palavra diz que é um dom de Deus. Então, coloque este dom para todos nós. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. O Senhor já está aqui. Eu sinto a presença dEle. Ele está no nosso meio. Amém? Ontem eu li um texto e eu vou ler depois novamente. Lá em Mateus, né? Mateus 12, versículo 33 e 37. Mas antes de ler, eu preciso explanar algumas coisinhas que estão e que foram colocadas no meu coração. O tema da mensagem é: o que tem saído de nós, ou o que procede da nossa boca? Quando você pensa nisso, eu preciso entender que eu represento, presta atenção, que nós representamos os cidadãos que vão morar no céu. O apóstolo Paulo fala que nós não somos deste mundo. Nós somos representantes de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Mas eu sou conhecido dessa forma através das minhas atitudes. E o falar e o proferir palavras faz parte das minhas atitudes. E a palavra de Deus, ela há muitos relatos e nós vemos pessoas que passaram por consequências ruins devido ao que falou. No domingo, a pastora Flor trouxe a mensagem e ela falou sobre Nabal. E quando Davi pediu para alguns soldados ou homens de guerra dele ir lá falar com Nabal para pedir alimento, eu lembro que no texto, em algumas traduções, diz assim que eu nem conheço esse Davi. E ele conhecia. Ele sabia que Davi é um homem de guerra, que Davi ia ser o rei de Israel. Mas devido às suas palavras, se não fosse a sua esposa, que ouve e interviu com sabedoria, ele seria morto pelas espadas de Davi, pela espada de Davi e todo o seu exército. E o Espírito Santo, essa semana, ontem, mais especificamente ontem, desde domingo ele está falando, me fez eu procurar algumas coisas sobre a língua. E quando nós lemos na Bíblia sobre língua, é sobre aquilo que falamos. É um órgão pequenininho que está dentro da nossa boca. E a Bíblia diz que ninguém consegue dominar, muito menos aquele que a tem. E eu estava analisando
situações hoje de pessoas, de circunstâncias, em reuniões, em diálogos, em casa, no emprego, e refletindo o momento atual da minha vida e de alguns que a gente conhece, não no julgamento. Eu espero que você esteja entendendo. Eu até simulei uma pergunta para você entender. É como se eu hoje chegasse para mim mesmo e perguntasse: por que estou nesta situação? Porque tem pessoas que estão em situações difíceis. Estão em situações que outrora, no passado, estavam muito bem. E hoje, não estão. E essas pessoas, muitas vezes, somos nós. Homens, mulheres de Deus, que já somos cristãos há muito tempo, ou não sei, mas que hoje, no dia de hoje, se olhar, não está muito bem, não. Tem muita coisa que eu perdi, muita coisa que não deu certo. E sabe a resposta que eu coloquei? Então a pergunta é: por que estou nessa situação? E a resposta é: porque eu plantei isso. E hoje vivo a consequência do que falei, do que plantei. Às vezes, e eu vou dizer algo, a gente aprende errando. A gente só vai aprender mesmo colhendo coisas que não devíamos colher, mas porque eu falei demais. Porque eu coloquei, expressei no mundo espiritual palavras que vieram contra a minha vida. E hoje passamos ou vivemos a consequência daquilo que falamos. E eu não tenho muito o que dizer, mas muitas vezes o silêncio era o momento certo. Ou colocar diante de Deus em oração a afronta que nós tivemos era o momento certo. O não retrucar era o momento certo. O não falar asperamente ou com grosseria seria o momento certo. Eu trabalhei com um senhor, que ele foi vice-presidente do grupo que eu trabalhei, e ele uma vez me chamou, a gente conversava, e ele falou assim: e às vezes na sala dele iam pessoas, gerentes, e trazendo reclamações. Área de produção, reclamando da área de venda, reclamando da área administrativa, e que tinha que intervir porque estavam sendo pressionados e que era necessário isso, e não havia o atendimento. E ele falava assim, que ele não poderia responder naquele dia. Ele precisava pensar antes de responder. E só no outro dia é que ele poderia trazer a resposta para não errar e para não ser influenciado pela pessoa a qual ele gosta ou tem mais simpatia, ou influenciado por ouvir somente uma pessoa e não ouvir o outro lado. E assim somos nós.
Mas esse senhor me ensinou que às vezes nós não temos que responder. Porque ele tinha um entendimento que o que fosse sair da boca dele por ele ser diretor, poderia mudar e afetar toda a dinâmica de uma fábrica, do grupo. Agora, imagina nós, como homens e mulheres de Deus, e quando soltamos palavras, temos que ter o entendimento que ela vai ser matéria-prima para o Espírito Santo e para o mal. Você está entendendo? Eu quero ler aqui. Que aí a gente vai, através da leitura, gerando em nós conhecimento e também uma reflexão sobre a nossa conduta hoje. Eu acredito na palavra de Deus. E eu sei que você também. Então, lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 loucas. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor nos ensina, seja uma repreensão, um conselho, seja o que for, e não cumprir, eu vou adquirir dentro de mim maldição. Aí eu vou mostrar que eu não tenho bons frutos. E a consequência, muitas vezes, é a situação que eu vivo, ou que estou vivendo, ou que você está vivendo. Uma situação que não era para ser a mesma. Mas porque eu não aceitei uma mudança, ou eu não aceitei o Espírito Santo dominar o meu eu. Então essa palavra hoje é uma palavra onde eu tenho que renunciar o quê? A minha carne. E dar lugar ao Espírito Santo para me ajudar. Porque eu sei que se hoje eu quebrar tudo o que eu falei e que está gerando no dia de hoje coisas que não valem a pena estar vivendo, eu sei que o amanhã eu vou viver coisas boas. Porque eu vou deixar hoje na cruz aquilo que tem que ser deixado. Eu preciso trocar o fardo, eu preciso entender Jesus e por que hoje eu estou falando de Jesus. Porque hoje eu tenho Cristo. Amém? Vamos lá. Mateus 12, versículo 33 ao 37. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva. Olha que coisa linda. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá fruto ruim. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus, como vocês, falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. Queridos, isso é muito sério. Conversinha furada. WhatsAppzinho besta. Coisas que não edificam. Ah, mas vou virar santo? Já a palavra de Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Olha o que diz no 37. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas, vocês serão justificados ou condenados.
Então foi lendo esse versículo ontem, e eu não sei se você ouviu a reflexão que eu coloquei no grupo, e o pouquinho que a gente falou, me trouxe a esta verdade. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Muitos já estão no depois, vivendo o reflexo do que falou há um tempo atrás. E está refletindo o que eu falei. Muitas vezes foi uma insubmissão. Muitas vezes foi uma briga com alguém. Muitas vezes foi amaldiçoando o lugar ao qual eu trabalho, eu congrego, eu moro. Amaldiçoando famílias, amaldiçoando pais, irmãos, amigos. E hoje é o reflexo de ontem, daquilo que eu falei. E me traz justificação ou condenação. Aí eu lendo na internet, eu quero ler algo aqui, quero que você preste atenção. A palavra língua é citada em diversas passagens bíblicas. E podemos ver o quanto ela se destaca no livro, nos mostrando o poder que ela tem de mudar as coisas rapidamente, sem freio e sem controle, podendo ser capaz de fazer qualquer tipo de destruição em um só instante. Isso é fato. Há muitas palavras maldosas que podem fazer doer mais que um simples tapa. E isso porque a língua é venenosa, podendo tirar a paz e a alegria de alguém em poucos minutos, ferindo até seu coração. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, que usam suas línguas e lábios para adorar ao Senhor. Só que ao mesmo tempo, usam suas línguas para criticar alguém, amaldiçoar, falar mal, fazer fofocas, fuxico, jogar indiretas. Pergunto, pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Do mesmo pote? Portanto, não pode o Filho de Deus agir assim. Pois quem age desta maneira está, olha aqui, que é uma verdade, está contaminando a si mesmo de coisas malignas. Ou seja, esta pessoa está com o corpo dentro da igreja e o coração distante de Deus. Deus não tem, distante de Deus, que não teme o Senhor e não faz a vontade dele de jeito nenhum. Pois quem pratica coisas erradas e pecam propositalmente não estão servindo a Deus, e sim o adversário. É uma verdade. Aí quando eu li isso, eu falei, eu vou anotar. Porque eu preciso, se quero um futuro bom, começar a plantar as coisas boas hoje. Eu estava conversando ontem, na verdade, nós ouvimos ontem nosso professor, que é um pastor, e ele citou sobre isso. Ele falou sobre isso. Ele estava falando sobre a igreja de Corinto, que é uma igreja que não é diferente de muitas, nem da nossa.
Mas eu preciso, ter um futuro bom. Então, práticas, formas de conversar, a forma de eu agir. Existem maneiras para se falar uma coisa. Quando nós vamos lá em Gálatas 5, versículo 22, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que ao trazer esta mensagem, possamos nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não posso deixar que outros tirem ou façam eu sair da mansidão. Ou eu não conseguir dominar a mim. Quando isso está acontecendo, e foi aquilo que o professor nosso falou ontem, eu preciso ter um domínio, que só o Espírito Santo pode fazer isso em minha vida. Quando eu perco a estribeira, quando eu saio do normal, quando alguém diz não, e esse não afeta a minha forma de conduta, eu tenho que olhar para dentro e ver se realmente o Espírito Santo está habitando a minha vida. Porque o velho homem não pode mais dominar a minha forma de ser. Saímos do controle muitas vezes? Não podemos sair do controle muitas vezes. Pastor, mas é impossível. Eu sei que é. Mas será que toda hora? Será que eu não tenho ou não me esforço para que o Espírito Santo comece a agir dentro de mim, para quando a afronta vier eu contar até 3 ou até 10 e não retrucar? Ah, meu sangue. Teu sangue é o sangue de Cristo. A raiva, a palavra de ofensa. Será que realmente nós obedecemos aquilo que Jesus disse quando o riquinho lá, o jovem, virou: Senhor, quais são, os mandamentos? Ama teu pai e tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Quando eu faço isso, será que eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Será que eu faria isso para mim? Xingar? Tem que ser desse jeito? Só pode ser assim? Será que eu não consigo parar e falar assim: peraí, deixa eu entrar no outro e ver se ele tem razão no que ele está pensando? Desde que eu comecei a pregar, e a minha esposa sabe, eu sempre bati muito nesta tecla.
sobre ser uma nova criatura, sobre os dons do fruto, sobre o amor. Isso está na minha vida. Muitos até falam que eu sou pacato, que às vezes eu permito. Não. É porque realmente não me conhecem. Porque se me conhecessem, sabe que eu não vou entrar numa briga. Porque eu sei a luta e o objetivo que onde nós temos que chegar. Aquilo que Deus quer da minha vida. Tinha um senhor, e eu tomo das palavras dele, as minhas. Que ele diz assim, o mundo fala assim, paga um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. E ele fala assim, paga um boi para não entrar e uma boiada para continuar não entrando. Sabe por quê? Porque há discussões que só vão me levar a dissensões, a separações, a divisões e coisas que não vão edificar a minha, nem a vida daquele, muito menos da onde eu estou, seja na minha casa, na igreja, seja onde for, no trabalho. Sabe, se estamos falando ou lendo, ou guardando as palavras, que nem a Bíblia fala, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque eu tenho que ser diferente. Sabe quando você fala assim, né? Às vezes eu já escutei, pastor, o senhor precisa fazer isso? Eu não vou fazer, eu vou orar. E se Deus falar, faz, eu vou fazer e vou fazer ainda do meu jeito. Porque não é do jeito que ninguém... sabe, eu preciso entender que se a base do evangelho tem um nome que se chama amor, é com amor que eu vou vencer. Posso ser muitas vezes duro numa pregação, posso muitas vezes falar de uma forma autoritária, não é autoritária, mas de uma forma que tenha que mexer no interior de alguém, né? De ser bravo às vezes, mas o amor não vai faltar na minha vida. E muitos confundem às vezes aquele momento de não ter uma atitude na hora, porque muitas vezes a atitude da hora, eu vou ser injusto. Você vai ser injusto. E a Bíblia diz que eu tenho que ter mansidão, domínio próprio. Eu tenho que esperar. Agora eu quero ler algumas coisas e alguns versículos sobre a língua. O que a Bíblia fala e depois ver alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá. Então, tem em Tiago 3, do versículo 7 ao 8, a palavra de Deus, nesses dois versículos, vem falar que ninguém domina a língua. Gente, você vê que Tiago, ele enfatiza algo, e é para eu ficar pensando, que se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso dominar. Toda espécie, eu vou ler na NVI agora. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Sabe quando vem algum querido seu, algum amado seu, ou irmão, ou parente, e vem trazer uma notícia boa, ou falar, olha, a partir de hoje eu vou fazer isso, aí vem alguém e fala, deu tudo errado, vai dar tudo errado. Será que eu estou usando palavras de bênção? Será que é essa a minha atitude que eu tenho que falar? Ah, mas eu tenho que falar a verdade. Quem disse que a verdade machuca? A verdade joga para baixo planos. A verdade frustra um irmão, uma irmã. O que eu tenho que falar é levantar e falar, querido, eu estou te ajudando em oração para que realmente dê tudo certo.
para que o Senhor realmente seja Ele que tenha te dado a direção de você poder fazer isso que você está querendo? Aí o que o senhor acha? Eu não acho nada, eu acho que nós temos que orar e verificar diante de Deus essa tua ideia. Se vai dar certo, não vai ser por falta de oração e de apoio. Sabe, às vezes já destruímos o sonho, destruímos projetos de pessoas. É claro que eu não estou falando de atitudes que levam a pessoa ao pecado. Mas uma pessoa que quer entrar, entrou numa faculdade, vai estudar, vai fazer isso, ou vai montar um comércio, alguma coisa. Não é, eu não posso hoje destruir nada. Porque olha o que disse. Se nós dermos sequência, eu quero te dizer que do versículo 9 ao 12, e eu quero que você entenda isso, toda palavra lançada, ela não volta vazia. Está lá em Isaías 55:11, se eu não me engano. E ela vai prosperar naquilo que enviei. Então espera um pouco. Se eu falar bênção, ela prospera em bênção. Mas se eu amaldiçoar, ela prospera em maldição. Então hoje, toma a tua atitude e a nossa e arranca tudo que você falou no mundo espiritual. Destrói tudo agora. Chega. Para de falar dos outros. Para de maltratar os outros. Tudo tem uma forma de ser falada. Tudo se fala com amor. Porque a consequência, como eu li na palavra de Deus, ela cai sobre mim mesmo quando eu falo. E aí eu não estou entendendo por que o momento não está sendo bom. Porque eu gerei em mim sementes podres, de maldição. Aí que árvore que vai nascer? Árvore podre, que não tem fruto. Olha o que diz, do 9 em diante. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Salmo 139, versículo 4. Aqui, esse versículo mostra a onisciência do Senhor. Olha aqui, 139, 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes de eu falar, irmão Nélio, Deus fala, opa, ele até vira. Acho que o Espírito Santo falou, olha o que ele está lançando. No Salmo 12, ele vem falar de pessoas que espero que não sejamos nós. Se sentem melhores que as outras, arrogantes. Salmo 12, versículo 3 e 4. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Olha aqui. Dos que dizem, ó aqui. Venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Aqui eu estava vendo. Ou nossos lábios são lâminas cortantes. Você tomar posse daquilo que o Senhor quer e entender que o silêncio é a vitória do cristão. A gente iria falar no momento certo. E ainda ia falar com base na palavra, nas escrituras e naquilo que o Espírito Santo quer. Olha o Salmo 120, versículo 2. Hoje é para dar um basta. Daqui a pouco a gente vai orar e vai quebrar tudo que nós falamos. Tudo que eu, você, tudo que é aquilo que a gente tem falado. Eu tinha um amigo que falava assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo.
E é verdade. Olha o que diz o Salmo 120. Versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Aí lá em Tiago 3, voltando lá para Tiago 3 de novo. Aí você fala assim, pastor, eu tropecei. Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se nós pararmos de analisarmos este versículo, você consegue entender que muitas vezes a consequência do meu corpo hoje provém do que eu falo. Está aqui. Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Lá em Provérbios, que agora eu quero... que Provérbios é fantástico. Provérbios são conselhos, né? Lá em Provérbios, eu vou ler 4. E são conselhos. Eu já estou terminando. Provérbios 12, versículo 18 e 19. Olha aqui. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 18. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Falar menos. Quanto mais eu falo, mais eu como, mais tem retorno. Por isso, vamos falar das coisas de Deus. Vamos edificar o povo. Vamos abençoar a vida dos inimigos, dos amigos, dos que não são conhecidos. Provérbios 25, 15. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos, ou a língua branda vence a resistência. Olha isso, que coisa! O Senhor venha nos dar sabedoria e domínio sobre esse órgão tão pequenininho, mas que vai determinar a minha e a tua vitória. E eu vou terminar com Tiago. Tiagão, vamos lá em Tiagão aqui. Tiago 3, versículo 3 ao 6. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples, fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Está amarrado em nome de Jesus. Mas o que Tiago está falando é que hoje a minha vida é consequência das minhas palavras. Eu quero orar por você. E eu quero que você faça uma reflexão do seu momento hoje. Mas uma reflexão honesta. Porque aquilo que foi falado ontem tem a ver com pessoas que não conseguem ver que estão erradas e continuam batendo na mesma tecla. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Senhor e quantas vezes erramos em palavras, falamos demais, machucamos, às vezes não conseguimos transmitir através de palavras o que realmente precisa ser feito, e às vezes falamos de forma grosseira, de forma que magoa, que machuca, e criamos sobre nós pessoas, inimigos. Enfim, Pai, o Senhor sabe o que eu quero dizer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua casa. E depois desta mensagem, pedir que o Senhor venha me ajudar a saber falar quando eu preciso repreender, quando eu preciso ensinar, quando eu preciso mostrar o certo, o errado, de uma forma que as pessoas parem, olhem, escutem e falem, é verdade, que eu possa, através das minhas palavras, convencer, mas não as pessoas a fazerem o que é errado, mas um convencimento daquilo que realmente é verdade, daquilo que é certo, mas de uma forma que a pessoa aceite e reconheça que é necessário. Outra coisa é com que eu possa ter um domínio próprio. Que no momento do nervoso, eu não saia atirando, falando, jogando matéria-prima para o diabo, porque segundo a Tua palavra, isso volta para mim mesmo. Eu não quero isso. E o Senhor Jesus falou lá em Mateus, que hoje o que nós vivemos é consequência do que falamos, do que proferimos, do que foi feito. Quando soltamos a palavra, ela não pode ser mais apagada. Eu posso escrever algo e rasgar, mas quando eu falo, já gerou no mundo espiritual, como se fosse uma ordenança que saiu da minha própria boca, a qual o Espírito Santo trabalha ou até mesmo o inimigo trabalha. Por isso, me ensine, Pai, me ensine, Senhor, a poder saber falar, agir e ser transformado. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Boa quarta-feira. Sexta-feira, oração. Domingo, nossos cultos. Não haverá culto na Lapa no domingo. Já avisei os irmãos, mas volto a falar. Pode ser que eu não tenha avisado algum, mas no domingo não haverá na Lapa, porque eu preciso ir numa conferência. Fui convidado e
estaremos lá. Enfim, que o Senhor venha nos guardar e nos abençoar em tudo e que possamos ter domínio sobre a nossa língua. Em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um canto de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Erga a tua voz e diga que não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová.